Então, o Senhor, Ele realiza sua lila como um ser humano. Apesar do Senhor executar muitos tipos de lila, mas essa lila de ser humano é a lila mais elevada como um ser humano, né? Shri Krishna Das Kaviraj Goswami explica esse verso explica que Krishna ele realiza muitos passatempos e ele também manifesta muitas encarnações. Matsya Kurma, Varaha, Nrsimha, todas as suas encarnações são eternas e transcendentais. Por esse motivo, ele manifesta seus diferentes damas, ou suas moradas, Vaikuntha Dham, Vaikuntha Ayodhya, Dwarka, Mathura e Goloka Vrindavana. E todas as suas encarnações, todas as suas moradas são transcendentais também. Essa encarnação Matsya é como um peixe e o seu Dhamma é Vaikuntha. Vaikuntha, o significado de Vaikuntha, o que significa? Qual o significado? Vaikuntha significa sem Maya Pravesh. Não existe influência de Maya naquele local. Está livre de influência de Maya. Satyaraj, Tamaguna não estão presentes. Srimad Bhagavatam dá evidência de que o Dhamma do Senhor está além de Maya. A morada do Senhor está além de Maya. Não existe nenhuma influência de Maya. Outro significado é que a morada do Senhor está além de Maya e muitas encarnações estão presentes ali. Matsya Avatara, como um peixe, né? Qual é o Matsya Avatara Dham? É Vaikuntha. Matsya Kurma, Varaha, Nrsimha, todas as encarnações têm um Dhamma, para cada um delas tem um Dhamma. E existem enumerados Vaikuntha Dhams, né, moradas em Vaikuntha. E todas essas inumeráveis Vaikunthas são chamadas de Mahavaikuntha. Em um país existem muitos estados, né? Por exemplo, o Brasil é um país muito grande, mas tem muitos estados, não é verdade? O Brasil tem quantos estados? 27. 27 estados. Da mesma forma, Mahavaikuntha significa que o Senhor tem muitas moradas em Vaikuntha. E todas as encarnações, várias encarnações estão lá, presentes. Todas as encarnações estão em Vaikuntha. E essas todas e Lakshmi também está presente, né? Então, como Lakshmi Nrsimhadeva, Lakshmi Narayana, Lakshmi Varaha, Lakshmi Devi, ela está presente também, junto com essas encarnações em Vaikuntha. Mas principalmente nós tratamos de Vaikuntha, que quando a gente fala de Vaikuntha a gente está se referindo principalmente Narayana Dham, é o Dhamma de Narayana, né? Mas existem muitas encarnações em Vaikuntha. De acordo com
com o que ele o Senhor ele também está segurando em suas mãos diferentes armas. E de acordo com o que ele está segurando na sua mão, também ele recebe diferentes nomes. Shri Chaitanya Mahaprabhu fala com o Sanatana Goswami Pada que sobre todas as encarnações do Senhor, Charbis, existem 24 encarnações, principalmente do Senhor, né? Que o Chaitanya Mahaprabhu falou com Srila Sanatana Goswami Pada. Todas as encarnações do Senhor, Bhagavatavatara, seus nomes serão de acordo com o que ele está segurando, né? A arma que ele está segurando. Como Shankha, Chakra, Gada, Pad. A sequência de que ele está segurando em cada uma das suas 4 mãos, né? Lótus, massa, concha. Então, de acordo com a sequência em que mãos ele está segurando cada uma desses itens, dessas armas, né? Chakra, dependendo da ordem, né? Que ele está segurando, também tem diferentes nomes do Senhor. E suas encarnações mudam, né? De acordo com como ele está segurando cada um desses itens, em que mãos. Tem 4 braços, está segurando diferentes itens em cada um desses braços, né? Qual é a sequência de como ele está segurando isso? Existem diferentes manifestações. E Krishna principalmente tem 3 dhamas. Vaikuntha, Ajodhya e Goloka Vrindavana. E novamente em Goloka Vrindavan Dham, Mathura e Dwarkapuri. Entendem? Os 3 damas proeminentes de Krishna são Goloka Vrindavana, ou seja, Vrindavan Dham, Mathura Dham e Dwarka Dham. Então, por isso dessa forma, Purna, Purnatara e Purnatam. Purna, Purnatara e Purnatam. Completo, mais completo e o mais completo mesmo. Então, em Dwarkapuri é chamado de Purnatam. Mathura é chamado de Purnatara, mais completo ainda. E Vrindavan Dhama e o mais completo. Purna, Purnatara e Purnatam. Lembrem-se disso. Então, nós estamos tratando de Jagannath Tattva agora. Então, Jagannath Tattva é chamado de Dwarka Tattva. Jagannath Dham é chamado de Dwarka Puri. Ou seja, Jagannath Puri, Dwarka Puri, né? Porque o Senhor ele realiza essa lila em Dwarka Puri. Em Dwarka Puri, o Senhor ele tem 16.108 rainhas. Então, por esse motivo, Raghunath Das Goswami, acerca disso, ele citou um verso.
Dwarka Puri é mais elevado do que Vaikuntha Dham. Por quê? Porque o Senhor Dwarkadish, ele realiza doces passatempos como um ser humano. Ou seja, ele faz um passatempo de como se ele fosse um chefe de família. Narayana Vaikuntha Dham, existe Grihastha Lila, mas não tem filhos e filhas, né? Quem são os filhos e filhas do Senhor Narayana? Não, só existe esposo e esposa. Mas em Dwarka Puri, o Senhor Krishna, ele tem 16.108 esposas, e cada uma dessas rainhas tem 10 filhos e uma filha. 10 filhos e uma filha. E o Senhor Dwarkadish, ele também realiza doces lilas, porque ele uma lila como um chefe de família, né? Então, Narayana Vaikuntha Dham é como uma vida assim meio de brahmacharya, assim, né? É meio seco. Às vezes, alguns planetas falam Ekapatni Bhrajata. Uma vida de esposo e esposa sem filhos é como uma vida de brahmachari. Então existem dois tipos de brahmachari. Um é Naistik Brahmachari e o outro é Upakurman Brahmachari. Alguns panditas dizem assim: o Naistik Brahmachari significa aquele brahmachari que não casou e não se associou com sexo oposto, mulheres, né? Então, eles são chamados de Naistik Brahmacharis. Mas Upakarma Brahmachari significa ele se casou, mas não teve filhos e filhas. Essa vida é como também é chamada de Upakarma Brahmachari. Alguns panditas falam dessa forma, explicam dessa forma. Mas quando nós tratamos de Grihastha, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasi, né? Primeiro Brahmachari e Grihastha, aí Vanaprastha e Sannyasi, né? Então, em Vaikuntha, parece uma vida de Brahmachari. Apesar de existir uma esposa, né? Não tem filhos e filhas. Então, por isso, o Senhor Narayana diz: quem está dizendo esse verso na verdade? O próprio Narayana. Quando Narada Rishi perguntou para Narayana: me diga onde você está. Ele disse, e o Senhor Narayana respondeu. Narada Rishi perguntou, o Senhor Narayana respondeu: eu não estou sempre em Vaikuntha. Eu também não estou no coração dos yogis. Mas, ó Narada, onde os meus devotos estão glorificando meus passatempos, é nesse local que eu estou. Porque, por quanto tempo você vai ficar numa casa sozinho, né? A esposa está lá, mas não tem filhos e filhas. Então essa vida parece como uma vida muito seca, assim. A vida de um brahmachari é meio seca, não é? Ou não? O Shastra diz que a vida do brahmachari é muito, muito estrita. Ele não pode falar muito, ele não pode ficar sorrindo, né? O Srimad Bhagavatam, no 11º canto, está falando sobre a vida do brahmachari. O brahmachari, ele tem que ficar, ele não deve ficar olhando para cima, ele deve estar sempre com a vista para baixo. Não deve estar rindo, fazendo brincadeira, assim, né?
Como os 4 Kumaras, eles são Paka Brahmacharis, Brahmacharis perfeitos. Shantaras. Um humor de neutralidade, não ficam brincando, falando assim à toa. Eles estão sempre absortos em sua Istadeva. Especialmente, os Brahmacharis devem ser absortos em estudos, Vedas, Puranas, Upanishads. Isso é chamado de vida de Brahmachari. É assim a vida do Brahmachari. Então, por que eu estou falando isso? Em Vaikunta é meio assim. A Lakshmi Devi está presente lá. Mas ela está sempre pensando em ele é o meu, esse Narayana é o meu esposo, mas ele é Bhagavan. Ele é o Senhor, ele é Deus. E ele também está sempre muito ocupado. O Senhor Narayana está sempre muito ocupado. Se alguém chama ele vai até lá. Por esse motivo, o Senhor Narayana nem dorme. Ele só, às vezes, fecha os olhos. Os olhos dele estão semi-cerrados. E nem completamente deitado também. Ele nem se deita completamente. Ele deita numa cama, de Shesh, como uma cobra, né? E segurando o quê? 4 armas, né? Como um bombeiro, né? Um bombeiro, ele está sempre alerta, porque sempre que vier uma mensagem, surgir uma mensagem, ele tem que estar pronto, né? Os devotos, às vezes, eles esquecem de onde eles botaram as próprias chaves. Onde está a chave do carro, onde está a chave da casa. Mas o brigadista, né? Ele está pronto para fazer o seu serviço toda hora. Ele está sempre de prontidão. Ele está numa posição assim de alerta, né? Quando ele ouvir um alarme que tem fogo em algum lugar, ele tem que estar pronto. Senão tudo vai se acabar, né? Então, onde eu deixei a chave, onde eu deixei... Não, isso não pode acontecer com um brigadista, com um bombeiro. Da mesma forma, o Senhor Narayana, em Vaikunta, ele está sempre alerta. Que a qualquer hora, o Senhor uma pessoa pode chamar, meu Senhor, os Asuras estão aqui, estão me perturbando. Então, inumeráveis universos, né, existem. Ananta Brahmanda. Então, de onde vão chamar ele? De qualquer lugar. De qualquer Brahmanda, um Brahma pode chamá-lo e ele vai ter que ir. As Gopis falam isso também. As Gopis, elas recitaram esse verso. Elas dizem, o Senhor Brahma, quando Brahma ora para o Senhor Brahma, ora para o Senhor Vishnu, Narayana, então, tem um problema, você tem que vir. E aí o Senhor vai lá. Imediatamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Vaikunta Dham, Vishnu também está nessa situação. Ao Prahlad Maharaj ele disse, meu Vishnu está nessa pilastra. E aí Hiranyakashipu, o que ele fez? Ele quebrou a pilastra.
E o Senhor Vishnu apareceu na forma de Nrsimhadeva, imediatamente. Né? Porque o Bhakta o chamou, né? E ele mantém sua palavra. Mas o Nrsimhadeva, ele veio de onde? Ele veio de Vaikuntha Dham, seu Nityadham, sua morada eterna. Quando Prahlad Maharaj disse: meu Senhor está nessa pilastra. Nesse momento, onde ele estava? Nrsimhadeva. Em Nrsimhadam, né? E quando Prahlada falou, ele está nessa pilastra. Hiranyakashipu falou: onde está Vishnu? Ele está em todos os lugares. Ele está nesse pilar. Prahlad Maharaj disse: sim, claro, por que não? Então, duas coisas. O Senhor Vishnu está também no pilar, porque ele está em todos os lugares, mas também ele está na sua morada eterna, Nrsimhadam. Esse Nrsimhadam, essa morada do Senhor Nrsimha, é eterna. Então, quando o Prahlad Maharaj falou: ele está aqui, Nrsimhadeva, imediatamente ele mantém a palavra do seu devoto, né? Como o devoto havia falado, o seu Bhakta havia falado que ele estava ali, ele apareceu imediatamente. Mas nós podemos pensar: mas como isso é possível? Num piscar de olhos, o Senhor ele virá. Não é necessário tomar tempo, isso não leva tempo. Mesmo Vrajendra, ele estava prestes a morrer, e o elefante, né? E ele ofereceu uma flor de lótus. Idam pushpam tubhyam namaha. E o Senhor Vishnu imediatamente apareceu e pegou aquela flor flor de lótus e matou o crocodilo, Graha. Então isso significa que o Senhor está sempre ocupado. Vejam, Vaikuntha Dham é assim. Então todas as encarnações do Senhor elas são transcendentais, e sua morada também. Matsya, Kurma, Varaha, Nrsimha. Porque as lilas do Senhor estão acontecendo em inumeráveis universos. Em que Brahmanda, quem vai chamá-lo? Então, quem sabe? Então, por esse motivo, o Senhor está dizendo: eu não estou... Quando o meu devoto me chama, aí eu apareço, né? Gurudeva falou: no templo, os brahmacharis são como soldados. Uma vez uma pessoa perguntou para Gurudeva: os brahmacharis não estão fazendo nada, eles só comem e dormem. O que eles estão fazendo aqui? Aí Gurudeva disse: todos os meus brahmacharis são como soldados. Os soldados estão fazendo o quê? O dever do soldado é: quando há necessidade, eles devem estar prontos. Eu vi em Mathura, Gurudeva não nos dizia: hoje nós iremos para tal programa. Não, ele não avisava. Gurudeva passava tilaka e saía. E o brahmachari tinha que estar pronto para sair junto com ele. E se não estivesse pronto, o Gurudeva batia, dava um tapa. Gurudeva disse: o brahmachari deve ser como um soldado. O soldado está sempre alerta. A qualquer momento que vier uma mensagem, o soldado tem que pegar sua arma e sair e trabalhar. Da mesma forma, o brahmachari deve ser assim.
Então, eu estava só explicando, né? Os brahmacharis de Mathura eram diferentes, né? Eles estavam sempre alerta. Gurudeva não falava assim, bota tilaka, tal. Não. Ele simplesmente enxergava, se você não estivesse pronto, ele dava um tapa. Então, agora voltando. A vida do brahmachari é como a vida de um soldado. A qualquer momento, em qualquer circunstância. Então, voltando. Em Vaikuntha Dham. Então, Narayana está lá. Em Dwarkapuri. É uma vida de casado, né? É uma vida doce. Muitas 16.108 rainhas estão presentes lá. Todas as rainhas de Dwarka, elas são muito belas, atraentes. Sutta Goswami Pada, ele conta, né, ele fala esse verso. Qual é o verso? Desculpa. Todas as rainhas de Dwarka, elas são muito belas e atraentes. E elas estão como competindo umas com as outras. Como elas são belas e atraentes. Todas as atividades delas são como ondas do oceano. O humor delas, né? Certa vez Kamadeva ele foi até Dwarkapuri. É o Cupido, né? Pensando como é o humor das rainhas. Quando Kamadeva, que é o Cupido, veio, ele viu que as rainhas de Dwarka, quando ele viu as rainhas de Dwarka, ele desmaiou. Oh, como elas são belas e atraentes. E o humor delas é muito atraente. Então em Dwarkapuri, Krishna está realizando doces lilas com suas 16.108 esposas, rainhas, né? E também com 10 filhos, com cada uma e uma filha. Como Pradyumna, ele também é chamado, ele é não diferente de Kamadeva, né? A gente canta o Kama Gayatri Mantra. Tem 3 Kamadevas. Um é material, Kamadeva material, que é o Cupido material, que reside em Swarga Loka, que encanta as mentes de todas as entidades vivas, desde a formiga, a menor formiga, até o Senhor Brahma. Ele faz eles dançarem assim. O Senhor Shiva, ele transformou o Kamadeva em cinzas, né? Ele é chamado também de Ananga. Ele foi transformado em cinzas pelo Senhor Shiva. É um kata muito belo. Então, Kamadeva. Esse é o Kamadeva material. E o outro é o Kamadeva. Um dos nomes de Krishna é Kamadeva também. É um dos nomes de Krishna. E a sua manifestação, Prakash, é chamada de Pradyumna. Então, 3 Kamadevas. Esse Kamadeva material, que vive em Swarga Loka, Pradyumna, que é uma manifestação de Krishna, e o Krishna original é o próprio Kamadeva. O Kamadeva original é o próprio Krishna, né? Que é Brajindanandana Shamasundara. Na Rasa Lila. Krishna intoxicou, né? Assim, pegou todos os corações de todas as gopis. Quando Krishna estava realizando a Rasa Lila, o Kamadeva veio,
Mas Kamadeva foi derrotado ali, ele foi completamente, desmaiou e ele encantou o próprio Cupido, né? Então em Dwarkapuri, todos os filhos de Krishna, eles são muito belos e atraentes. Esse Kamadeva é chamado de, em Dwarkapuri, Pradyumna. Os netos de Krishna também. Se você vai ter uma vida de casado muito feliz se sua esposa, seus filhos, seu esposo foram todos muito qualificados. Então, da mesma forma, em Dwarkapuri, eles estão levando uma vida de casado muito, muito felizes, né? A vida de casado é feliz ou não? Nesse mundo material, não, porque aqui a influência de Maya, né, as gunas de Maya, modo da ignorância, paixão, bondade. Mas nessa vida material, qual é a vida que é feliz? É a vida de Brahmacharya. Sem tensão, sem pensão. Sem pensão, sem tensão. Essa é uma vida assim, boa, né? Feliz. Que vida é nesse mundo material? Qual é a vida que é uma vida ruim? É a vida no sannyas. Quando vocês tomarem sannyas, aí vocês vão entender por quê. Mas a vida do Brahmachari é a melhor vida, né? É a melhor. Dentre os Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha, Sannyas, algumas pessoas dizem que a vida do Grihasta é uma vida ruim, mas a vida do Sannyasi, essa sim, quando vocês entrarem, vocês vão entender. Vocês não estão entendendo agora, mas qual é a melhor vida, na verdade? Brahmachari. Mas no mundo transcendental, qual é a melhor vida? A vida de Grihasta. E novamente, nesse mundo material, a vida terrível também é chamada de vida de casado. É o contrário, né, no mundo espiritual. Qual é a vida mais terrível no mundo material? A vida do Grihasta. Então, Prahlada Maharaj falou: é muito difícil entender isso. As escrituras. O Shastra Tattva não é fácil de entender. Onde está dizendo sim, onde está dizendo não. Às vezes, onde está dizendo não, você não está entendendo o que é que está sendo falado. Mas nesse mundo material, a vida de casado é muito terrível e ruim. Não é verdade, não? Essa é a natureza. Então, Dwarkapuri Dham. A gente está falando de Dwarkapuri. Rukmini. Ele falou alguns nomes de rainhas. Então, Rupa Goswami Pada escreveu um verso que é parecido com esse,
Mas aqui, nesse verso, ele está dizendo que Dwarkapuri é superior a... Ok, vai conta. Vai conta. Porque a vida de casado, assim, está presente ali. De chefe de família, na verdade. Então, Krishna, existem três dhamas, né? Está em 3 dhamas, como eu falei antes. Um é chamado de Purna, Purnatara e Purnatama, né? Dwarkapuri é chamado de Purnata, completo. Purnatara é Mathuradam. E o mais completo é Vrindavan Dham. Então, voltando, Jagannath Puri. Jagannath Puri é parte de Dwarka. Lembre-se sempre disso. É parte de Dwarka Puri. É parte de Dwarka. Não Mathura também. Porque em Mathura Krishna não casou. Mas um Brihad Bhaman Puran, ele conta que quando Krishna casou com Rukmini, ele casou em Mathura, mas na maior parte das vezes, no Srimad Bhagavatam, está falando que Krishna, ele se casou em Dwarka, Puridan, 16.108 esposas, rainhas. Então, esse é um kata de Dwarkapuri. Então, Purna, Purnatara, Purnatam, as 3 damas. Dwarka, Mathura e Vrindavana. Então, Dwarkadam é Jagannath Puri, também é chamado Jagannath Puri. Mas de acordo com a visão do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele está pensando em eu estou ficando em Vrindavana, né? Essa é a visão de Mahaprabhu. Apesar de Mahaprabhu estar ficando em Jagannath Puri, que é Dwarka, né? Ele está pensando em, assim, estou ficando em Vrindavana. Isso é um humor muito elevado. Isso se relaciona ao humor, não ao local especificamente, ao humor de Mahaprabhu. Porque o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele está pensando, esse não é o oceano, isso é o Jamuna, essa não é a floresta, isso é Vrindavana. Mahaprabhu está pensando, esse não é Chatak Parvat, isso é Giriraj Govardhana. Isso é um sintoma de um Uttama Mahabharata. Aqueles devotos que são mais elevados, eles não estão vendo as coisas grosseiras externas. Tudo que eles estão vendo é transcendental. Eles estão vendo as lilas acontecerem em todos os lugares. Spurti, né? Estímulos estão acontecendo. Quando o que ele está vendo está estimulando, e ele está vendo estímulos de Vrindavana, né? Vrindavana está vindo. E todas as lilas estão se manifestando em seu coração. Isso é o humor de um Uttama Mahabharata. Ele está sempre absorto nas lilas, né, que estão acontecendo, Vrindavana Lila. Se ele olha qualquer floresta, ele pensa, essa é Vrindavana.
Então, a Vrindavana Lila é estimulada em seu coração. Se ele olhar qualquer montanha, ele vai pensar, isso é Giriraj Govardhana. As lilas de Giriraj vão se manifestar em seu coração. Na verdade, esse local é o quê? Ali é Dwarka Puri, mas Mahaprabhu está pensando, aqui é Vrindavana. Esse é o humor de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ele não vê Jagannath. Ele vê na Vigraha Vrajandanandana. Mahaprabhu não está vendo Jagannath daquela forma. Ele está pensando, você é Vrajandanandana Shama Sundara. Ele está vendo ele. Esse é o humor. Sankaracharya canta essa canção e Mahaprabhu também recitou esse verso. Na verdade, esse é o bhava de Mahaprabhu. Então, primeiro entendam, Jagannath Puri é parte de Dwarka Puri. Não pensem que é Vrindavan. Então, o Sr. Jagannath, ele não aceitou uma pena de pavão em sua cabeça, em seu turbante. Às vezes os devotos colocam uma pena de pavão no turbante de Jagannath, mas isso não é certo. O Gurudeva ficava muito bravo com isso, porque ele é Dwarkadish Krishna. Ele não é Dwarkadish Krishna? Porque Jagannath Puri é parte de Dwarka. Então, como é que é possível que Dwarkadish Krishna tenha uma pena de pavão em sua cabeça? Então, quando ele saiu de Vrindavana para Mathura, ele abandonou duas coisas. Ele deixou para trás a pena de pavão e a flauta em Vrindavana. Hoje em dia as pessoas botam pena de pavão no Krishna de Kurukshetra. Isso é oposto. Ele não está no campo de batalha. Ele está no campo de batalha. Como é que ele vai usar uma pena de pavão na cabeça? Ele é o Dwarkadish Krishna. Ele é um rei. Por esse motivo, o Srimati Radhika falou, quando Srimati Radhika se encontrou com Krishna em Kurukshetra, Srimati Radhika, ela disse, você é o mesmo Krishna, sou a mesma Radha, nós estamos nos encontrando, mas minha mente, meu coração não estão tomados de alegria. Mas qual é o problema? Krishna perguntou. Eu sou o mesmo Krishna. Você é a minha mesma Radha. Então por que você não está feliz? Porque aqui é muito diferente. O humor é diferente. E as vestimentas são diferentes. Em Vrindavana ele está sempre vestido como um gopa, né? Ele está vestido como um vaqueirinho. Então ele tem uma roupa de vaqueirinho, né? Ele está com uma pena de pavão na cabeça. Ele está dobrado em 3 partes, o corpo dele, Tribangalalita. E agora as pessoas não entram em Tata Siddhanta e, de acordo com suas concepções próprias,
elas inventam o que elas querem e botam uma pena de pavão na cabeça de Krishna em Kurukshetra. Ah, isso não é adequado. Isso é apasiddhanta. É um siddhanta errado. O que os Gaudiya Vaishnavas falam, o rasa, tattva, está tudo de acordo, tudo alinhado. Vocês entendem? Então não coloquem pena de pavão na cabeça do seu Jagannatha. Isso é apasiddhanta. O humor é diferente. Então, dessa forma, Rupa Goswami escreveu. Como Srimati Radhika falou para Krishna, você é o mesmo Krishna, eu sou a mesma Radha. Nós estamos nos encontrando em Kurukshetra, aqui. Mas o seu humor é diferente. Sua vestimenta é diferente. Sua vestimenta é diferente. O Krishna de Kurukshetra, ele usa o quê? Uma roupa real, de rei, né? Uma vestimenta real. É muito bela, de seda. E o humor também é um humor de kshatriya, né? Porque eu sou um rei, né? Um comandante. Mas o Krishna de Vrindavana não é assim. Ele está dobrado em 3 partes. Ele está usando uma Gunjamala, uma guirlanda de flores. Ele está vestindo uma roupa de gopa. Ele está segurando uma flauta. Esse é o Krishna de Vrindavana, tão belo. Shri Rupa Goswami Pada está explicando. O Krishna de Vrindavana, ele é assim. Então Srimati Radhika, ela disse: eu não estou feliz com você aqui em Kurukshetra Dham. Então, Dwarkadish Krishna, por que eu estou falando isso? Primeiro, entenda, essa lila de Jagannatha acontece em Dwarka. Nem em Mathura, na verdade. Então, o Senhor está realizando suas doces lilas com suas rainhas, com seus filhos, filhas, netos, em Dwarkapuri. Mas o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, quando ele estava em Jagannath Puri, ele pensava o quê? Que ele estava vendo, na verdade, chama Sundara, Brajendra Nandana chama Sundara Krishna. Esse é o humor de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então, agora, voltando, Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor, ele realizou uma lila muito doce. Todos os dias ele ia ter o darshana, né? Ele ia ver o Senhor Jagannatha. Mas quando ele ouvia, ele pensava: eu estou vendo o Senhor, eu estou vendo Shama Sundara. Brajendananda Shama Sundara. Na maioria das vezes, ele tinha o darshana do Senhor Jagannatha, nem de Baladeva e Subhadra. Em geral, ele sempre tomava o darshana de Jagannatha. E quando ele ouvia, ele via Brajendananda Shama Sundara. Então, em Jagannath Puri, os devotos, eles realizam muitos tipos de passatempos. Porque Indradyumna Maharaj, ele falou para o Senhor: depois da minha morte, não... I'm sorry, Maharaj?
There will be no. Lord Jagannath told to O Senhor Jagannatha disse para Yadamula Maharaj, peça por uma bênção. because this Jagannath Porque, manifested by porque esse Jagannath Puri era administrado por that time. Yadamula Maharaj. Então, o Senhor Jagannatha disse, peça uma bênção. Disse para ele. Então ele disse, Yadamula Maharaj, eu quero que quando eu partir, toda a minha dinastia Dynasty will be finished. seja destruída. Não tenha ninguém na minha dinastia. Why? Por quê? Because if my dynasty, Porque they se will minha claim, "Oh, this dinastia- is my father's property." Se eu tiver uma dinastia, o que vai acontecer? Eles vão dizer, não, isso aqui era do meu pai, e eles vão brigar. A nice idea. Então, um kata muito belo. Então ele disse, eu quero que toda This benediction will be minha bênção, o que eu peço é que quando eu morrer, minha dinastia seja toda destruída. Eu não tenho nenhuma dinastia. Para que eles não digam, isso era a propriedade do meu pai. Porque se você constrói um templo, generation will be taken. aí o que é que vai acontecer? As próximas gerações vão dizer, não, isso aqui era do meu pai, do meu avô. Isso não pertence a Gaudiya Mata, pertence a mim. Não vai ver essa concepção? Entendem? Por esse motivo, depois da partida de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, ouvi, alguns de seus parentes, como seus filhos, eles tentaram tomar a propriedade da ISKCON, dizendo, isso era o negócio do meu pai. Na verdade, isso pertence a gente. É nossa propriedade porque é a nossa herança. Então, por esse motivo, houve um processo, um caso na corte e tal, para determinar isso. E nessa ocasião, o juiz perguntou a quem pertence, E aí estava acontecendo um caso na corte. E Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, ele protegeu a ISKCON, a propriedade da ISKCON. Isso é muito importante. A ISKCON deve ter se esquecido disso, A contribuição de Srila Gurudeva, Porque o juiz, ele perguntou, de acordo com as regras da Índia, se você toma sannyasi, você não tem direito nenhum sobre qualquer propriedade. Esse é de acordo com as leis da Índia. Se você toma sannyasi, você não tem mais direito a nenhuma propriedade. Se você ou se você abandonar sua casa, passar 12 anos longe da sua casa, não tiver nenhum tipo de conexão, você perde todo direito à propriedade, herança, coisa assim. Então o juiz perguntou, eles estavam alegando que o meu pai é Swami Maharaj, esse era o negócio do meu pai, a ISKCON, Então isso pertence a gente. Essa é a nossa propriedade. Mas o juiz perguntou, seu pai tomou sannyasi ou não? Não, meu pai não tomou sannyasi, eles falaram. O advogado declarou que Srila Swami Maharaj não havia tomado sannyasi. Qual é a evidência que ele tomou sannyasi? Então o juiz perguntou. Então nessa ocasião, Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, ele estava presente no caso ali, e ele alegou, e comprovou, não, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele tomou sannyasi de Srila Bhaktivedanta Shri Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Eu sou testemunha. Então ele é um sannyasi, o juiz terminou, Então a propriedade não pertence a seus filhos e filhas. Já é. Então dessa forma, Gurudeva, na verdade, ele protegeu
as propriedades da ISKCON. Give some, Senão eles teriam que dar alguma uma parte, uma porcentagem para a família de Swami Maharaj. Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj. but they forget to be Gurudev. Então, mas eles esqueceram da contribuição de Shila Gurudeva, né? They also criticize the Gurudev. E criticaram Gurudeva. Not everybody, some. Não todos, mas alguns. Some criticize the Gurudev. Actual Na verdade, Gurudeva, Shila Narayana Goswami Maharaj, protects ele protegeu as propriedades da ISKCON. Isso é verdade. Understand? Entendam. So just why I'm saying Por this. que eu estou dizendo isso? Indradumna Maharaj, por esse motivo ele disse, ele pediu para o Senhor Jagannatha, depois da minha morte, eu não quero que tenha, não quero que sobre nenhuma dinastia minha, que toda minha dinastia seja aniquilada. Por quê? Porque ele sabia que se ele tivesse alguma dinastia, eles iriam querer, eles iriam dizer, esse templo foi construído pelo meu avô, pai, avô, bisavô, né? Indradumna Maharaj. Então eles iam ter essa concepção de que era minha propriedade. Então por isso ele pediu para o Senhor Jagannatha, depois da minha morte, eu não quero que sobre nada da minha dinastia, que tudo pertença ao Senhor. Então, vocês já ouviram esse kata? Indradumna Maharaj, então, ele pediu essa bênção para o Senhor. Vocês conseguiriam fazer o mesmo? O que acontecer depois da minha morte, eu não estou nem aí, né? É assim que as pessoas em geral agiriam, mas Indradumna Maharaj não. Então, o Senhor Jagannatha, ele realiza sua lila muito bela. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele tem o Darshana de Jagannatha. Mas Jagannatha agora está fazendo essa lila de que ele está doente, adoentado. Então, por 14 dias, o templo do Senhor Jagannatha está completamente fechado. Ele não está dando darshana, somente para aqueles servos dele dentro do templo. A dinastia de Vishvavasu Sabarjati, aborígenes, né? A dinastia de Vishvavasu, eles fazem a adoração do Senhor. Outros, durante o ano, a dinastia de Vidyapati, eles servem durante o restante do ano. Mas durante esses 14 dias, só quem está servindo são aqueles da dinastia de Vishvavasu. Esse kata é muito doce. Quando Indradumna Maharaj, ele pediu que ele queria ter o Darshana de Nilamada, mas ele não conseguia achar onde estava Nilamada, né? Então Indradumna Maharaj, ele estava muito triste. Então aí o Senhor Jagannatha, ele disse, eu quero aparecer para você em 3 formas, vão vir 3 troncos no mar e eu vou me manifestar a partir desses 3 troncos. E aí quando 4, né? Esses 4 troncos vieram,
Mas eles eram muito grandes, muito difíceis de serem tirados da água, né? Muito pesados. And that time, Ariel son coming, Mas veio uma voz aérea que disse: Vidyapati, and other side, não, para tirar esses troncos, de um lado fica Vidyapati Vishwavasu. e do outro lado fica Vishwavasu. Eles vão conseguir levantar. E aí os troncos conseguiram ser tirados da água. Vishwavasu is thinking, Vishwavasu ele estava pensando: why don't you go? Because before one Ariel son came, they porque antes um som aéreo tinha um som, né? I took your Tinha vindo. service many years. E porque ele tinha ouvido, né, Vishwavasu? Eu tive o seu serviço durante muito tempo, mas agora eu quero ser servido por Brahmanas. So that time Vishwavasu Então, told, Vishwavasu pensou: so if you want to take então, service se você from quer Brahmana, why don't you, ser servido por Brahmanas, porque try not to. por que eu vou até lá para ajudar, né? Only 14 Aí ele days disse: não. you can, once Ele pensou. Aí ele disse: não, your dynasty, durante 14 dias você vai me servir. others O Senhor falou para Vishwavasu: Brahmanas will no restante do ano vão ser os Brahmanas. For this regard, Então, por esse motivo, durante esse período de 14 dias, quando ele realiza o Snana Yatra, os Brahmanas, eles não são servidos. Olha, o Senhor não é servido pelos Brahmanas, é servido pela dinastia de Vishwavasu, Sabarjati. Por que ele fez isso, o Senhor Jagannatha? Mesmo os Brahmanas, eles não podem servir o Senhor Jagannatha durante esses 14 dias de doença que ele está manifestando nesse passatempo. Eles estão servindo, né? A dinastia de Vishwavasu. E então as portas ficam fechadas e o Senhor só está tomando kara, que é um tipo de ervas que foram fervidas, né? Uma infusão. E ele come um pouco de khichdi também. Ele aceita um pouco de khichdi para chá, né? Arroz e dal misturados. A gente, quando faz khichdi, né, a gente coloca outras coisas, mas no khichdi do Senhor Jagannatha é só arroz e dal. Né, o dia todo ele não come nada, ele só tá tomando esse kara, que é um tipo de infusão de ervas. Né, eles ficam fervendo e bebendo, porque ele está com espirrando muito, o nariz escorrendo, um pouco de... Então, 4 da tarde, 5 da tarde, ele toma um pouco de khichdi e é isso. Essa é a lila do Senhor Jagannatha. Então, o serviço, quem está fazendo esse serviço? A dinastia de Vishwavasu. Nessa ocasião, as portas do templo do Senhor Jagannatha estão fechadas. Anavasarka. O Senhor não está dando darshana. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, então ele estava sentindo muita a dor da separação de Krishna, né? E ele foi para Alalnath. Alalnath Katha é muito belo. Então, acho que à noite, em Santos, a gente vai falar sobre esse passatempo. Agora já são as 9 horas, a gente tem que honrar a praçada e partir. Senão, a gente não vai chegar a tempo do programa. Vai ter 2 programas. Um programa que vai ser na TV, que a gente vai fazer uma gravação de um programa de TV, e depois a gente vai para o programa da noite. Jai. Alalnath é um virahastana, é um local de separação. É onde humores de separação muito patéticos, né, de
Assim, tristeza e choro estão se manifestando. Great of failure. I'll tell you, my kata is this also. Meu kata é assim. Start, Se ele começa, é muito difícil de parar. Já. Jai Jagannatha, Jai Jagannatha, Jai Jagannatha Swami Nayana Pasagami Bhavatu Me. Jaya Jagannatha Jaya Jaya.